14 de outubro, 1814, e a chuva havia começado a cair contra as janelas de Thornfield Hall, enquanto Helena Whitmore estava na sala de estar da duquesa viúva para o que ela temia pudesse ser a última vez. A câmara ainda cheirava a lavanda e livros velhos, ainda segurava a impressão de sua antiga ocupante em cada almofada e retrato cuidadosamente arranjado. No entanto, o calor havia fugido dela. 3 semanas se passaram quando a duquesa viúva havia exalado seu último suspiro com a mão de Helena apertada na dela. Agora, Helena estava em seu único vestido bom, a bombazina preta que ela havia usado todos os dias desde o funeral. Seus olhos cinzentos fixos no homem que havia chegado naquela manhã com a autoridade para desmantelar tudo que ela havia conhecido por 5 anos. Frederick Ashworth, o duque de Ravenscroft, estava perto da lareira com suas costas para as chamas. E embora Helena tivesse ouvido histórias dele da duquesa viúva ao longo de inúmeras noites, nada o havia preparado para a fria eficiência de sua presença. Ele era alto e de ombros largos, seu cabelo escuro puxado para trás de um rosto que poderia ter sido bonito, se não fosse pela severidade que endurecia cada linha dele. Seus olhos azuis, penetrantes e impacientes, varreram Helena como se catalogassem o conteúdo de um quarto que ele pretendia esvaziar. Ela havia esperado, tolamente talvez, que seus anos de serviço pudessem significar algo. Ela havia gerenciado as contas da casa, supervisionado as obras de caridade, sentado com a duquesa viúva através da doença e solidão, enquanto este neto permanecia no exterior, cuidando de investimentos e evitando as obrigações de sangue. Mas esperança, Helena havia aprendido, era um luxo que ela não podia pagar. O duque consultou seu relógio de bolso, um gesto que a dispensou mais eloquentemente do que palavras. Seus serviços não são mais exigidos, Sra. Whitmore, ele disse, e sua voz não continha crueldade. Apenas o pragmatismo plano de um homem acertando contas. A propriedade será reestruturada. Estou retornando a Londres dentro da quinzena e não vejo razão para manter funcionários para uma casa que ficará em grande parte vazia. Helena sentiu as palavras pousarem como pedras em seu peito, mas ela manteve sua coluna reta e suas mãos dobradas diante dela. Ela havia aprendido a quietude em seus anos de serviço, aprendido a se fazer pequena e útil e discreta. Posso perguntar à vossa graça quanto tempo tenho para fazer arranjos? Ele mal olhou para ela. 1 semana deve ser suficiente. O advogado tratará quaisquer salários devidos na leitura amanhã. Fora o vento de outubro impulsionava a chuva mais forte contra o vidro, e Helena pensou em seus pequenos aposentos na ala leste, da voz gentil da duquesa viúva pedindo a ela para ler em voz alta nas noites de inverno, das crianças na escola da aldeia, que iriam se perguntar por que ela não vinha mais. Ela pensou em todos os fios invisíveis que aprendiam a este lugar e o sentiu começando a desfiar. Muito bem, vossa graça, ela disse calmamente, e virou-se para sair do quarto com a dignidade que era tudo o que lhe restava de seu nome. Agora, por favor, tire um momento e se inscreva em nosso canal. E comente de onde você está assistindo e que horas são. É sempre fascinante ver onde essas histórias chegam em todo o mundo. Obrigado. A biblioteca sempre havia sido o cômodo favorito da duquesa viúva, e Helena havia passado inúmeras horas aqui, organizando os volumes encadernados em couro por assunto e autor, criando um sistema de catalogação que trouxe ordem a décadas de coleta aleatória. Agora, ela sentou-se em uma cadeira perto da janela manchada de chuva na manhã de 15 de outubro, suas mãos enroladas em uma xícara de chá que havia esfriado há muito tempo, observando Thomas Grenville arrumar seus papéis na grande mesa de mogno. O velho advogado havia servido à família por 40 anos, e seus olhos gentis encontraram os de Helena com um calor que acalmou seus nervos. Frederick estava perto da lareira, sua impaciência evidente em cada linha de sua postura,
consultando seu relógio de bolso com o mesmo gesto de desprezo que ele havia empregado no dia anterior. Elelanena havia se resignado à leitura como uma formalidade, uma humilhação final antes que ela empacotasse seus poucos pertences e buscasse emprego em outro lugar. Ela já havia começado a compor cartas em sua mente, alcançando conexões distantes que pudessem saber de uma casa necessitando de uma companheira ou governanta. A chuva continuava seu ataque implacável às janelas, enquanto Granville começou a ler, sua voz medida e precisa, detalhando a distribuição dos efeitos pessoais da duquesa viúva, suas joias a várias afilhadas, seus livros à biblioteca de empréstimo da aldeia que Elelanena havia ajudado a estabelecer. Elelanena ouviu com apenas atenção parcial, até que seu próprio nome cortou sua divagação como um sino. A Elelanena Whitmore. Granville leu, sua voz aquecendo. Eu deixo Rose Cottage no limite leste da propriedade, junto com uma renda de 50 por ano em reconhecimento de seu serviço fiel e amizade genuína. Além disso, nenhuma alteração será feita às obras de caridade estabelecidas durante minha vida, incluindo a escola da aldeia e o fundo para viúvas, sem a aprovação escrita da senhora Whitmore, já que ela sozinha entende minhas intenções para sua continuação. A xícara de chá de Elelanena chacoalhou contra seu pires, suas mãos de repente tremendo. Ela olhou para cima para encontrar Frederick, olhando para Granville, com uma expressão de fúria mal contida. O que precisamente isso significa? Ele exigiu, sua voz afiada. Significa, vossa graça. Granville respondeu calmamente. Que certas posses da propriedade conectadas a estas doações de caridade não podem ser vendidas ou reestruturadas sem a cooperação da Sra. Whitmore. A duquesa viúva foi bastante específica em suas instruções. Antes que Frederick pudesse responder, as portas da biblioteca se abriram e uma jovem mulher entrou na sala em um farfalhar de seda azul, seus cachos dourados artisticamente arranjados, seu sorriso brilhante e possessivo. Frederick, querido primo. Eu vim assim que soube que você havia chegado. Lady Beatrix Sinclair atravessou até Frederick e pressionou um beijo em sua bochecha, enquanto seus olhos afiados varreram Elelanena com desprezo indisfarçado. Elelanena sentiu-se encolher em seu preto matinal, seu breve momento de esperança já azedando em algo mais complicado. O olhar de Beatrix demorou-se no testamento nas mãos de Grail, e algo calculista cintilou em seus belos traços. A mandíbula de Frederick apertou-se enquanto ele olhava de Beatrice para Elelanena, e pela primeira vez desde sua chegada, Elelanena viu incerteza naqueles olhos azuis penetrantes, uma rachadura em sua fria eficiência que sugeria que seu destino não era mais tão simples quanto uma demissão de uma semana. O escritório de Frederick carregava o cheiro de mofo de partículas de poeira flutuando através da fraca luz da tarde que filtrava por cortinas pesadas claramente intocadas por anos. E Elelanena estava diante da enorme mesa de carvalho, apertando seus livros contábeis ao peito como um escudo, enquanto o duque a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. O quarto falava de autoridade masculina em seus painéis escuros e gravuras de caça. No entanto, parecia oco de alguma forma, um espaço esperando por alguém para reivindicá-lo. E Elelanena se perguntou se Frederick se sentia tão deslocado aqui quanto ela. Ela havia passado 3 horas desde a leitura do testamento, preparando suas contas, reunindo cada registro das obras de caridade que ela havia gerenciado sob a direção da duquesa viúva, determinada a demonstrar que ela não era uma oportunista ardilosa, mas simplesmente uma mulher que havia cumprido bem seu dever. Frederick gesticulou para a cadeira à sua frente com um aceno brusco, e ela sentou-se, arrumando os livros contábeis na mesa entre eles, com mãos que permaneceram admiravelmente firmes, apesar do rápido palpitar de seu pulso. Eu exijo uma explicação, Sra. Whitmore, ele disse, sua voz cortada,
mas carecendo da frieza desdenhosa de seu primeiro encontro. Minha avó aparentemente confiou a você considerável responsabilidade e eu me vejo obrigado a entender o porquê. Elelanena abriu o primeiro livro contábil, virando-o para que ele pudesse ver as colunas organizadas de números, a contabilidade cuidadosa de cada centavo gasto na escola da aldeia, o fundo das viúvas, as cestas de Natal para famílias de inquilinos. Ela começou a explicar os sistemas que havia desenvolvido, as maneiras como havia esticado recursos limitados para servir mais famílias, e enquanto falava das crianças que agora podiam ler e escrever, das viúvas que não enfrentavam mais a casa de trabalho, algo mudou em sua voz. A neutralidade cuidadosa se desfez, substituída por um calor que ela não conseguia conter, uma paixão pelo trabalho que a havia dado propósito através de 5 anos de serviço silencioso. Frederick inclinou-se para a frente, seus olhos azuis focados em seu rosto em vez dos livros contábeis, e Elelanena sentiu um rubor subir às suas bochechas sob a intensidade de seu escrutínio. Por um momento algo passou entre eles, um brilho de reconhecimento, de visão genuína, e a respiração de Eleanena ficou presa em sua garganta. A porta abriu sem aviso, quebrando a conexão frágil, e Beatrice entrou com a Sra. Colburn arrastando-se atrás, carregando uma bandeja de chá. A expressão da governanta trovejante, enquanto ela observava Beatrice se acomodar no sofá, como se ela possuísse o quarto. Pensei que você pudesse precisar de um refresco, primo, Beatrice disse docemente, seus olhos deslizando para Elelanena com malícia mal disfarçada. E certamente a senhora Whitmore tem deveres em outro lugar, em vez de incomodá-lo com tediosas questões domésticas. A mandíbula de Frederick apertou, mas antes que ele pudesse falar, Beatrice continuou em um sussurro audível, claramente destinado a ser ouvido. A gente se pergunta como uma simples companheira veio a ter tanta influência sobre os assuntos da querida tia Margaret. Não é verdade? Elelanena sentiu as palavras como uma lâmina entre suas costelas, mas ela manteve seu queixo erguido, seus olhos cinzentos firmes. Sua estadia está estendida indefinidamente, Frederick disse abruptamente, seu olhar segurando o de Elelanena, com uma intensidade que fez seu estômago tremeluzir. Até que esses assuntos estejam devidamente resolvidos, você permanecerá em Thornfield. A manhã de 17 de outubro amanheceu clara e dourada, o primeiro alívio das implacáveis chuvas de outono que haviam envolvido Thornfield Hall desde a chegada de Frederick. E Elelanena caminhou pelo caminho familiar para a escola da aldeia com uma leveza em seu passo que nada tinha a ver com o sol, aquecendo seu rosto, e tudo a ver com escapar da atmosfera sufocante da grande casa onde os sussurros venenosos de Beatrice pareciam segui-la por cada corredor. A escola estava na beira da aldeia, um pequeno edifício de pedra com um telhado de ardósia e porta azul brilhante que Elelanena havia convencido a duquesa viúva a financiar 3 anos atrás, quando ela descobriu que as crianças da aldeia não tinham onde aprender suas letras. E enquanto ela abria aquela porta alegre para o coro de vozes ansiosas chamando seu nome, ela se sentiu tornar-se alguém diferente da companheira invisível, da complicação indesejada, da mulher cuja presença era meramente tolerada. Jovem Sara correu para mostrar a Elelanena o bordado que ela estava costurando, seus pequenos dedos orgulhosos das letras irregulares soletrando seu próprio nome, enquanto o pequeno William puxou a manga de Elelanena, exigindo demonstrar seu progresso com somas, e Elelanena ajoelhou-se entre eles com alegria genuína, iluminando suas feições simples de uma maneira que a transformou inteiramente. Ela não viu o cavaleiro que havia seguido à distância, não notou a figura alta que desmontou na linha de árvores e ficou observando pela janela da escola, seus olhos azuis fixos na cena interna, como se testemunhasse algo que desafiava sua compreensão do mundo.
Frederick havia dito a si mesmo que estava apenas inspecionando a propriedade, familiarizando-se com suas posses após anos no exterior, mas seu cavalo de alguma forma o havia levado a este lugar que ele havia ouvido mencionar nos livros contábeis. E agora ele não conseguia desviar o olhar da mulher que ria com tanto abandono, enquanto uma criança colocava uma coroa de folhas de outono em seu cabelo escuro. Uma mulher da aldeia emergiu da cabana ao lado da escola e notou o duque parado ali, e sendo do tipo que acreditava que a nobreza deveria saber a verdade das coisas, ela se aproximou com uma reverência e começou a falar da senhora Whitmore sem ser solicitada, contando como a senhora havia salvado a escola quando o vigário anterior queria que ela fosse fechada, como ela havia pago por ardósias e cartilhas de seus próprios parcos salários, como ela visitava crianças doentes em suas casas e trazia sopa quando as famílias não podiam pagar por comida. Frederick ouviu em silêncio, sua visão de mundo rígida rachando ao longo de falhas que ele não sabia que existiam, observando pela janela, enquanto Elelanena guiava um menino em dificuldades através de uma passagem difícil com paciência que parecia inesgotável. Seus olhos cinzentos brilhantes com propósito, todo o seu ser irradiando uma vitalidade que ele nunca havia vislumbrado na sombra vestida de manhã, que navegava pelos corredores de sua avó. Algo desconfortável se agitou em seu peito, algo que ele não conseguia nomear e não desejava examinar. E quando Elelanena olhou para a janela, como se sentisse sua presença, Frederick recuou para as sombras dos carvalhos, recuando para seu cavalo com uma confusão que não se acalmaria, carregando consigo a imagem de folhas de outono em cabelos escuros e o som do riso das crianças, e a realização nascente de que ele havia gravemente julgado mal a mulher que sua avó havia amado. A sala de jantar cintilava com a luz de velas dos candelabros gêmeos que adornavam a longa mesa de mogno, suas chamas refletindo em cristal e prata em uma exibição de elegância que apenas enfatizava o senso de deslocamento de Elelanena, enquanto ela tomava seu assento na extremidade, separada de Frederick e Beatrice, pelo que pareciam milhas de madeira polida e acusações não ditas. Ela havia passado o dia evitando ambos, incapaz de afastar a memória de Frederick, observando-a da linha de árvores, incapaz de entender por que ele estivera lá ou o que aquilo significava. E agora Beatrice sentava-se resplandecente em seda verde esmeralda com diamantes cintilando em sua garganta, segurando a corte como se já fosse a senhora de Thornfield Hall. A senhora Colburn pairava na porta, seu rosto marcado vincado com preocupação enquanto observava Elelanena alisar o tecido gasto de seu vestido matinal, o mesmo vestido preto que ela havia usado por 4 dias agora, porque ela não possuía nada mais adequado para jantar com o duque. Os primeiros pratos passaram em silêncio tenso, quebrado apenas pelos comentários frágeis de Beatrice sobre a sociedade londrina, mas Elelanena sentiu o olhar de Frederick voltando para ela repetidamente. Sentiu o peso de perguntas que ele parecia estar reunindo como munição. Foi sobre o fazão assado que Beatrice atacou, sua voz carregando a falsa doçura de mel envenenado, enquanto ela comentava quão curioso era que a querida tia Margaret tivesse se tornado tão dependente de sua companheira em seus últimos anos. Quão conveniente que tal dependência tivesse resultado em tais provisões generosas no testamento. Os dedos de Elelanena apertaram-se em torno de seu garfo, a fina aliança de ouro de seu anel de casamento, capturando a luz da vela, e ela esperou que Frederick se juntasse à insinuação de sua prima para completar sua humilhação nesta sala, onde ela havia uma vez compartilhado jantares tranquilos com a duquesa viúva, que a havia tratado como uma filha. Mas a voz de Frederick cortou o silêncio com uma nitidez inesperada, exigindo saber o que exatamente Beatrice queria dizer com suas implicações,
E de repente Elelanena se viu presa por aqueles olhos azuis penetrantes que exigiam a verdade. Ela poderia ter desviado, poderia ter recuado para a invisibilidade que a havia protegido por tanto tempo. Mas algo em seu olhar arrancou suas defesas, e ela se ouviu falando de Charles Whitmore, seu falecido marido, o encantador segundo filho, que a havia cortejado com poesia e promessas antes de se revelar um perdulário e um jogador que a havia deixado enterrada sob uma montanha de dívidas que levou 2 anos de seus salários para serem quitadas. Ela falou de vender tudo o que possuía, dos credores que a haviam perseguido, até que a duquesa viúva tivesse oferecido santuário, do anel de casamento que ela ainda usava não por sentimento, mas como armadura contra a pena dos outros. As palavras caíram em um silêncio tão completo que Elelanena podia ouvir as chamas das velas tremeluzindo. Podia ver a expressão triunfante de Beatrice vacilar em incerteza. Podia observar a vergonha se espalhar pelas feições de Frederick, enquanto ele percebia o quão completamente ele a havia julgado mal. A senhora Coburn pressionou a mão em seu coração na porta, e Elelanena sentiu lágrimas ameaçando atrás de seus olhos, sentiu a terrível vulnerabilidade de ter exposto suas feridas a pessoas que poderiam usá-las contra ela. No entanto, quando Frederick falou seu nome, com algo como reverência em sua voz, ela entendeu que tudo entre eles havia mudado irrevogavelmente. A manhã de 19 de outubro encontrou Elelanena no jardim de rosas da duquesa viúva, sentada no banco de pedra fria, onde sua amada empregadora havia passado incontáveis horas em contemplação. As últimas flores do outono pesando em seus caules, com pétalas machucadas pela geada, e prontas para cair ao menor toque. E ela havia vindo aqui para tomar uma decisão que a havia mantido sem dormir durante as longas horas da noite, revirando a memória de sua confissão no jantar, e a maneira como o rosto de Frederick havia se transformado de acusação para algo que ela não ousava nomear. Ela estava considerando partir, apesar da cabana prometida no testamento, apesar da escola que precisava dela. Porque o peso da campanha de Beatrice e sua própria vulnerabilidade exposta haviam se tornado insuportáveis, e ela não podia passar mais um dia em uma casa onde suas feridas haviam sido expostas para exame por aqueles que poderiam usá-las como armas. O ranger de botas no caminho de cascalho a fez enrijecer, e ela não se virou, mesmo quando reconheceu a sombra alta de Frederick caindo sobre as rosas moribundas, mesmo quando ele limpou a garganta com uma incerteza que ela nunca havia ouvido dele antes. Ele perguntou se poderia sentar, sua voz despojada de seu comando usual, e quando ela acenou sem falar, ele se sentou no banco ao lado dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor dele contra o frio de outubro. E por um longo momento nenhum dos dois falou, enquanto o vento espalhava pétalas carmesim pelo caminho, como gotas de sangue. Quando Frederick finalmente quebrou o silêncio, suas palavras vieram hesitando, como se cada uma lhe custasse algo precioso, e ele falou de uma mulher chamada Arabella, que o havia cortejado 3 anos atrás, com declarações de amor que pareciam genuínas, até que ele descobriu que ela havia estado simultaneamente negociando com seus advogados sobre os termos precisos de seu acordo de casamento, não se importando com ele além da fortuna e título que ele representava. Ele disse a Elelanena que a traição de Arabella havia calcificado algo dentro dele. Havia-o ensinado a ver motivos mercenários por trás de cada gentileza, e que quando ele chegou a Thornfield para encontrar uma mulher instalada na casa de sua avó, com provisões feitas no testamento, ele havia presumido o pior, porque assumir o pior havia se tornado sua única proteção contra ser enganado novamente. Suas mãos estavam inquietas enquanto ele falava. Aqueles dedos capazes que Elelanena havia notado apesar de si mesma, e quando ele se virou para encará-la, seus olhos azuis não continham nada de sua frieza usual. Apenas um remorso cru que fez sua respiração prender em sua garganta. Ele disse que havia estado errado sobre ela,
total e imperdoavelmente errado, e que sua dignidade diante de suas acusações o havia envergonhado mais do que qualquer repreensão poderia ter feito. E então sua mão estendeu-se para a dela, onde ela repousava na pedra fria, seus dedos roçando os dela com uma gentileza que enviou calor inundando-a apesar do frio de outono. Ele pediu a ela para ficar, não como uma obrigação ou um acordo de negócios, mas porque ele desejava conhecer a avó que ele havia negligenciado através dos olhos da mulher que a havia amado. E Elelanena sentiu as lágrimas que ela havia estado lutando se acumularem em seus olhos cinzentos, enquanto ela sussurrava que ficaria, sentindo algo frágil e assustador, criando raízes no espaço entre eles, onde suas mãos quase se tocaram. A tarde de 21 de outubro chegou envolta em névoa cinzenta e chuva constante que riscava as janelas da biblioteca e fazia o fogo na grande lareira de pedra parecer ainda mais precioso. Sua luz âmbar projetando sombras dançantes pelas paredes de livros que Elelanena havia organizado e amado por 5 anos. E ela sentou-se agora na cadeira de couro que havia sido a favorita da duquesa viúva, enquanto Frederick ocupava sua gêmea do outro lado, perto o suficiente para que seus joelhos quase se tocassem quando qualquer um mudava de posição. E entre eles, na pequena mesa, jazia um maço de cartas amarradas com fita azul desbotada que Elelanena havia recuperado da caixa de jacarandá em seus aposentos, onde ela guardava os poucos tesouros de seus anos em Thornfield Hall. Nenhum deles havia mencionado que este era o 7º dia, que pelo decreto original de Frederick, ela já deveria ter partido, com sua modesta mala empacotada e seu futuro incerto. E o silêncio sobre esse assunto parecia um segredo compartilhado. Um acordo não dito de que algo havia mudado entre eles, que tornava tais cálculos irrelevantes. Frederick segurava uma das cartas em suas mãos, a caligrafia elegante de sua avó fluindo pelo papel amarelado, e Elelanena observava seu rosto enquanto ele lia palavras escritas 10 anos atrás, quando ele havia sido um jovem de 22 anos, fazendo sua primeira jornada no exterior. Palavras que falavam de orgulho e amor, e da esperança feroz de uma avó pelo neto que carregava os olhos de seu falecido marido. Ela viu o momento em que a compreensão o atingiu. Viu a maneira como sua garganta se moveu enquanto ele engolia contra a emoção. Viu o leve tremor naquelas mãos capazes que haviam tocado as dela tão brevemente no jardim 2 dias antes. Ele olhou para cima e seus olhos azuis não eram mais penetrantes, mas crus. E ele perguntou por que sua avó nunca havia enviado essas cartas, por que ela havia escrito de seu amor, e então trancado as palavras sem serem enviadas. E Elelanena disse a ele gentilmente que a duquesa viúva havia temido a rejeição, havia temido que seu neto ambicioso achasse sua sentimentalidade cansativa, havia escolhido amá-lo silenciosamente em vez de arriscar ter esse amor dispensado. O fogo estalou e crepitou no silêncio que se seguiu, e a voz de Frederick era rouca quando ele falou novamente, confessando que ele havia escrito a ela talvez 6 vezes em 10 anos, breves relatórios de negócios que não davam nada de si mesmo, e que ele havia dito a si mesmo que ela não gostaria de ser incomodada com suas preocupações, quando a verdade era que ele havia sido orgulhoso demais para admitir que estava solitário, muito blindado para estender a mão através da distância pelo conforto que ela teria livremente dado. Elelanena se viu inclinando-se para ele, sua mão estendendo-se por sua própria vontade para repousar sobre seu braço, e ela sentiu o calor dele através da fina lã de seu casaco, enquanto ela disse a ele que a duquesa viúva havia guardado cada uma daquelas cartas em sua gaveta de cabeceira, que ela as havia lido tantas vezes que o papel havia ficado macio como tecido, que ela havia morrido sabendo que seu neto a amava, mesmo que ele nunca tivesse encontrado as palavras para dizê-lo. Seus olhos se encontraram, e a chuva sussurrava contra as janelas, e o espaço entre eles parecia encolher, até que Elelanena pudesse ver as manchas douradas em suas íris azuis, pudesse sentir o momento construindo-se em direção a algo inevitável.
E então a porta da biblioteca se abriu, e Beata Trice entrou com triunfo flamejando em seu sorriso, anunciando que as carruagens de Londres haviam chegado. A noite de 23 de outubro, encontrou Thornfield Hall, transformado em algo que Elena mal reconheceu, seus corredores cintilando com velas que projetavam sombras dançantes através de papel de parede de seda e pisos polidos. Sua sala de estar cheia do farfalhar de tecidos caros e do riso tilintante de mulheres que nunca haviam conhecido um momento de incerteza sobre seu lugar no mundo. E Elena estava perto da porta em seu único vestido de noite de seda cinzenta modesta, observando o espetáculo se desenrolar, enquanto sentia-se desaparecer na invisibilidade a cada momento que passava. Beata Trice havia trabalhado rapidamente nos 2 dias desde que as carruagens de Londres chegaram, enchendo a casa com 4 jovens damas elegíveis e suas mães ambiciosas, com cavalheiros buscando esporte e fofocas, com toda a maquinaria brilhante da sociedade que existia para lembrar mulheres como Elena exatamente onde elas não pertenciam. O pianoforte cantava sob os dedos de Lady Sophia Montague, uma beleza de cabelos dourados de talvez 20 anos, cuja dote era rumorado exceder 30.000 barrels, e cujo riso tilintante parecia projetado para atrair a atenção de Frederick através da sala lotada, e Elena o observou parado ao lado dela no instrumento, sua cabeça escura inclinada para dela clara, e sentiu algo afiado torcer sob suas costelas que ela se recusou a nomear como ciúmes. Ela não havia tido escolha senão servir como anfitriã por necessidade, pois a senhora Colborne havia sussurrado urgentemente que alguém devia gerenciar os arranjos da casa, e Beata Trice não podia ser incomodada com preocupações tão mundanas como atribuições de quartos e menus de jantar. E assim, Elena moveu-se pela noite como um fantasma, garantindo que as taças de vinho fossem enchidas e os fogos atiçados, enquanto as damas de Londres a olhavam como se ela fosse parte da mobília. Os olhos de Frederick encontraram os dela 2 vezes através da sala lotada, e cada vez ela viu algo em seu olhar que a fez prender a respiração. Uma frustração que espelhava a sua própria, um anseio que parecia alcançar através do espaço entre eles. Mas então alguém reivindicava sua atenção, e Elena virava-se, lembrando a si mesma que a intimidade da biblioteca havia sido uma ilusão nascida da luz do fogo e da dor compartilhada. Foi durante o segundo prato do jantar que Lord Philip Hastings apareceu ao seu cotovelo, um cavalheiro de talvez 45 anos, com gentis olhos castanhos e fios de prata em seu cabelo escuro, e quando ele perguntou se ela poderia fazer-lhe a honra de sentar ao seu lado, Elena assustou-se tão visivelmente que a senhora Colborne, observando da porta, pressionou uma mão em seu coração. Lord Hastings falou com ela como se ela fosse uma pessoa digna de conversa, em vez de uma serva a ser ignorada, perguntando sobre a escola que ela dirigia, sobre a falecida duquesa viúva, a quem ele havia conhecido e admirado, sobre seus pensamentos em assuntos sobre os quais ninguém havia procurado sua opinião em anos, e através da mesa Elena sentiu o peso do olhar de Frederick sobre eles, sentiu a tensão súbita irradiando de sua postura rígida, enquanto ele observava outro homem oferecer a ela a atenção e o respeito que a sociedade dizia que ela não merecia. E ela se perguntou se havia imaginado a conexão crescendo entre eles, ou se havia sido real e estava agora sendo enterrada sob a avalanche de beleza elegível que Beata Trice havia tão habilmente arranjado. À hora da meia-noite de 24 de outubro, encontrou Elena descendo a escada de serviço com uma única vela agarrada em dedos trêmulos, seu cabelo escuro solto e caindo além de seus ombros em ondas que ela não havia se incomodado em trançar. Seus pés descalços sob a bainha de seu gasto roupão porque o sono havia se mostrado impossível, e as paredes de seu pequeno quarto pareciam se apertar a cada hora que passava,
até que ela não conseguia respirar por pensar em Frederick parado ao lado de Lady Sophia no pianoforte, sua cabeça escura inclinada para os cachos dourados dela, sua atenção reivindicada pela beleza e linhagem, e tudo o que Elelanena não era. A biblioteca a chamava como sempre fazia em momentos de angústia, prometendo o conforto de livros familiares e a presença persistente da duquesa viúva que havia amado este quarto. E Elelanena abriu a pesada porta de carvalho, esperando solitude, apenas para encontrar Frederick parado diante do fogo moribundo em suas mangas de camisa, sua gravata abandonada, seu cabelo escuro desgrenhado como se ele tivesse passado as mãos por ele em frustração. E quando ele se virou ao seu suave suspiro, seus olhos azuis arregalaram-se à vista dela, informal e vulnerável de maneiras que ela nunca o havia permitido ver. Eles ficaram imóveis por um momento, que se esticou entre eles como vidro fiado, frágil e cintilante com possibilidade. E então Frederick falou o nome dela em uma voz rouca por algo que soava quase como alívio. E Elelanena se viu entrando no quarto em vez de fugir como a propriedade exigia. Ele confessou que não conseguia dormir por causa do falatório ecoando em sua cabeça, a interminável intriga e casamenteira e expectativas que o haviam seguido de Londres como uma praga. E Elelanena surpreendeu a si mesma ao admitir que ela uma vez sonhara com mais do que sobrevivência. Havia uma vez acreditado que ela poderia ter uma vida cheia de propósito e talvez até amor, antes que as dívidas e a morte de seu marido a tivessem ensinado que sonhos eram luxos que ela não podia pagar. Frederick moveu-se mais perto enquanto ela falava, atraído por sua honestidade como uma mariposa pela chama. E Elelanena observou a luz do fogo brincar sobre traços que haviam suavizado nessas horas da meia-noite, em algo que se aproximava da ternura. Algo que fez seu coração bater mais rápido, mesmo enquanto sua mente sussurrava avisos sobre a tolice de esperar. Ele perguntou com o que ela havia sonhado. Esta mulher que gerenciava propriedades e ensinava crianças e se tornava indispensável enquanto não esperava nada. E Elelanena se viu contando a ele sobre a garota que ela havia sido aos 17 anos, cheia de noções românticas e ambições literárias, antes que a realidade tivesse esculpido tudo o que era suave e deixado apenas a criatura prática que estava diante dele agora. O espaço entre eles havia diminuído sem ela notar, até que ela pudesse ver as manchas douradas em seus olhos, pudesse cheirar sândalo e algo unicamente dele. Podia sentir o calor irradiando de seu corpo enquanto sua mão subia lentamente em direção ao rosto dela. E a respiração de Elelanena prendeu-se quando suas pontas dos dedos roçaram sua bochecha com uma gentileza devastadora, enquanto sua cabeça se abaixava em direção à dela, enquanto o momento tremia na beira de algo irreversível. E então o relógio começou a bater uma, e passos ecoaram no corredor além, e eles se separaram como crianças culpadas. Mas não antes que Elelanena visse em seus olhos uma promessa de que isso não havia acabado, que o que quer que tivesse acendido entre eles nesta biblioteca da meia-noite não seria tão facilmente extinto. A tarde de 25 de outubro chegou envolta na glória desvanecente do outono. Os jardins de Thornfield Hall em chamas com crisântemos em tons de ouro e cobre, enquanto folhas moribundas flutuavam pelos caminhos de cascalho como segredos sussurrados. E Elelanena caminhou ao lado de Lord Philip Hastings, com as mãos apertadas diante dela, e sua mente girando em confusão, porque Frederick não havia falado com ela uma vez desde o encontro da meia-noite na biblioteca, havia evitado seu olhar no café da manhã, havia se virado quando ela entrava nos quartos, como se o quase beijo que eles haviam compartilhado fosse algo vergonhoso a ser esquecido em vez de estimado. Lord Hastings estava falando de sua propriedade a cerca de 10 milhas de distância da biblioteca que ele havia construído para sua falecida esposa, que havia amado livros como Elelanena, da vida tranquila que ele levava agora que seus filhos estavam crescidos e casados. E Elelanena tentou prestar atenção às suas palavras,
porque ele era digno e genuíno, e olhava para ela como se ela fosse digna de atenção. Mas seu coração traiçoeiro continuava puxando seu olhar para as janelas de Thornfield Hall, onde ela imaginava Frederick observando. Embora ela dissesse a si mesma que era tola em esperar que ele se importasse o suficiente para olhar, ela não sabia que Frederick estava na janela de seu escritório, com as mãos cerradas tão firmemente no parapeito que seus nós dos dedos haviam ficado brancos, observando cada passo que Lord Hastings dava ao lado dela, cada inclinação da cabeça do homem mais velho em direção a dela, cada sorriso que cruzava o rosto de Elelanena em resposta a quaisquer coisas agradáveis que este respeitável viúvo estava dizendo, e que algo escuro e desesperado estava arranhando seu peito, porque ele havia passado a manhã ouvindo Beatrice. Exaltou as virtudes de Lady Sophia Montague, enquanto seus pensamentos permaneciam fixos em olhos cinzentos e cabelo escuro, e na maneira como Elelanena havia tremido quando seus dedos roçaram sua bochecha. Lord Hastings parou sob um carvalho antigo cujas folhas haviam se transformado em chamas, e Elelanena parou ao lado dele, e quando ele se virou para encará-la com bondade sincera em seus olhos castanhos, ela sabia, antes que ele falasse quais palavras estavam vindo, sabia que este bom homem estava prestes a oferecer a ela algo que ela nunca havia esperado receber novamente, a chance de respeitabilidade e companheirismo, e talvez até contentamento com alguém que via seu valor claramente. Ele falou de admiração crescendo ao longo dos anos de sua convivência através da duquesa viúva, de solidão que combinava com a dela, de um cortejo conduzido apropriadamente se ela lhe permitisse a honra. E Elelanena sentiu lágrimas picar seus olhos, porque Lord Hastings estava oferecendo a ela tudo o que era sensato e nada do que ela realmente queria. E ela não podia aceitar, mas não conseguia recusar totalmente. Então ela pediu tempo para considerar e observou alívio e esperança lutarem por suas feições envelhecidas. Da janela acima, Frederick observou Lord Hastings curvar-se sobre a mão de Elelanena. Observou suas saias cinzentas desaparecerem ao redor da cerca viva enquanto eles continuavam andando, e ouviu a voz de Beatrice atrás dele, sugerindo que agora seria o momento perfeito para anunciar suas intenções em relação à Lady Sophia, e sua mandíbula apertou-se com uma fúria que ele mal conseguia conter, porque Elelanena estava escapando, e o orgulho estava estrangulando cada palavra que ele precisava dizer. A noite de 26 de outubro havia se estendido interminavelmente pelo jantar, através de conversas forçadas e dos comentários pontuais de Beatrice sobre as conquistas de Lady Sophia e as gentis perguntas de Lord Hastings sobre o bem-estar de Elelanena. E agora às 9 Elelanena fugiu em direção aos seus aposentos na ala leste, com seu coração batendo contra suas costelas, porque ela não podia suportar mais um momento de ver Frederick rir de algo que Lady Sophia sussurrava. Não podia suportar a brancura cuidadosa de sua expressão sempre que seus olhos se encontravam acidentalmente. Não podia conciliar o homem que a havia quase beijado na biblioteca da meia-noite com este estranho distante, que parecia determinado a fingir que ela não existia. E ela estava tão perdida em sua angústia que não ouviu os passos atrás dela, até que uma mão se fechou em torno de seu cotovelo e a girou. E de repente, Frederick estava lá no corredor escuro com sua gravata afrouxada e seus olhos azuis brilhando com algo que parecia quase fúria, exigindo saber se ela pretendia aceitar Hastings, se ela planejava deixar Thornfield e casar com um homem que ela mal conhecia simplesmente para escapar. E Elelanena o encarou com seus olhos cinzentos arregalados e seu cabelo escuro escapando de seus grampos, porque ela não conseguia compreender que direito ele tinha de perguntar a ela qualquer coisa quando ele havia passado 2 dias tratando-a como se o momento deles na biblioteca não tivesse sido mais do que um sonho febril. E a raiva que subiu em seu peito foi um alívio depois de tantas horas de sofrimento silencioso. Ela perguntou a ele que possível preocupação poderia ser dele, se ela se casava com Lord Hastings
ou com qualquer outra pessoa, quando ele havia deixado suas preferências perfeitamente claras, dançando em atenção à Lady Sophia e ignorando a mulher que ele havia quase beijado, e a mandíbula de Frederick apertou-se enquanto ele se aproximava, perto o suficiente para que ela pudesse cheirar sândalo e ver o músculo saltando em sua bochecha. E sua voz emergiu rouca e crua, enquanto ele disse a ela que a havia ignorado porque não conseguia confiar em si mesmo para estar perto dela, sem tocá-la, sem puxá-la para seus braços, e escandalizar todas as fofocas na residência, sem declarar a toda a companhia reunida que Elenna Whitmore era a única mulher naquela casa que valia um momento de sua atenção. A respiração de Elenna prendeu-se às suas palavras, a honestidade desesperada que ela podia ouvir sob a raiva, e sua própria fúria se abrandou em algo mais perigoso, enquanto ela admitia que havia ficado em Thornfield, não por causa da cabana, ou do testamento, ou das obras de caridade, mas por causa dele. Porque algo havia mudado entre eles no Jardim de Rosas e na biblioteca, e todos os pequenos momentos desde então. E Frederick fez um som baixo em sua garganta, que poderia ter sido alívio, ou triunfo, ou oração, enquanto suas mãos subiram para segurar seus braços através da fina seda cinza de seu vestido, segurando-a como se ela pudesse desaparecer se ele afrouxasse seu aperto. E o som distante de risadas da sala de estar desvaneceu-se em nada, enquanto eles estavam juntos naquele corredor sombrio, com a verdade finalmente dita entre eles. As mãos de Frederick deslizaram dos braços de Elenna para acariciar seu rosto, seus polegares roçando suas maçãs do rosto, onde lágrimas haviam começado a traçar caminhos prateados através da fraca poeira das sombras do corredor. E sua voz, quando ele falou novamente, havia perdido todo o traço de raiva e emergiu em vez disso e quebrada com uma emoção que Elenna nunca havia esperado ouvir dirigida a ela, dizendo a ela que ele a amava, que ele havia estado lutando contra este sentimento desde o momento em que ela se defendeu no jantar com tal dignidade tranquila. Desde que ele a observou ensinando crianças na escola com a luz do sol, tornando suas feições simples luminosas. Desde que ela compartilhou as cartas de sua avó e o fez entender o que ele havia perdido através de sua própria ausência teimosa. E Elenna tremeu sob seu toque, porque estas eram palavras que ela havia parado de acreditar que jamais ouviria. Palavras que seu falecido marido nunca havia falado com qualquer sinceridade. Palavras que a sociedade a havia ensinado que não eram para mulheres como ela, com olhos cinzentos em vez de azuis, e feições ordinárias em vez de beleza e vestes de viúva em vez de uma dote. E ela queria desesperadamente acreditar neles. Mas 5 anos de invisibilidade e um casamento construído em mentiras charmosas haviam esculpido feridas muito profundas para curar com uma única declaração em um corredor escuro. Ela disse a ele que estava com medo, que homens a haviam feito promessas antes e as quebraram tão facilmente quanto respirar, que ela não poderia sobreviver sendo escolhida em paixão e descartada à luz do dia quando a razão retornasse. E Frederick fez um som de angústia enquanto ele pressionava sua testa contra a dela, suas respirações se misturando no pequeno espaço entre eles, enquanto ele jurava que isso não era impulso, que ele havia passado 12 dias lutando contra o que ele sabia em seus ossos ser verdade, porque ele temia que ela nunca quisesse um homem que a havia tratado tão friamente em seu primeiro encontro, um homem cujo noivado rompido o havia deixado desconfiado e cruel, mas que ele não podia vê-la entrar na vida de Lord Hastings sem dizer a ela que seu próprio coração se despedaçaria se ela partisse. Os dedos de Elenna subiram por sua própria vontade para repousar contra o peito dele, onde ela podia sentir o rápido trovão de seu coração sob sua palma, prova de que este duque composto e distante estava tão desfeito quanto ela. E ela sussurrou que precisava de tempo para acreditar nele, tempo para confiar que o luto não traria arrependimento, e os sussurros da sociedade não envenenariam o que crescia entre eles nas sombras.
E Frederick acenou com a cabeça contra a testa dela, suas mãos ainda embalando seu rosto, como se ela fosse algo precioso e frágil e digno de proteção, prometendo que ele se provaria para ela de qualquer maneira que ela exigisse, que ele a cortejaria propriamente se ela desejasse, ou silenciosamente se ela preferisse, que ele enviaria cada dama de Londres para casa e dispensaria as maquinações de Beatrice, e passaria o tempo que lhes restasse em Thornfield, mostrando a ela que ela era a única mulher que ele queria. O eco distante do riso brilhante de Lady Sophia flutuou pelo corredor da sala de estar, um lembrete de que o mundo além deste corredor ainda existia e ainda esperava que Frederick escolhesse apropriadamente, e Elenina recuou assim que passos soaram na escada, mas não antes de ela ver a figura familiar da senhora Coburn fazer uma pausa na extremidade do corredor. Vislumbrar eles parados perto, com lágrimas nas bochechas de Elenina e ternura desesperada no rosto de Frederick, e recuar com um pequeno sorriso que falava de esperança e discrição e da lealdade de uma mulher que havia assistido Elenina sofrer invisibilidade por muito tempo. O chá da tarde de 28 de outubro se desenrolou na sala de estar com a luz do sol de outono jorrando através de altas janelas e projetando padrões dourados sobre o tapete Aubusson, onde Beatrice havia arranjado seus convidados de Londres em um quadro cuidadoso. Lady Sophia Montague, resplandecente em seda rosa-rosa ao lado do pianoforte, e a honorável senhorita Chambers empoleirada no sofá com sua mãe, enquanto Lord Hastings estava perto da lareira observando Elenina com gentil preocupação em seu rosto envelhecido. E Elenina mesma ocupava sua posição invisível costumeira perto do serviço de chá, onde ela havia passado 2 dias servindo xícaras e passando pratos enquanto seu coração segurava as promessas sussurradas de Frederick, como vidro frágil que poderia se estilhaçar a qualquer momento. E ela o observou agora sentado do outro lado da sala com Beatrice ao seu lado, procurando em seus traços compostos qualquer sinal de que a confissão deles no corredor havia sido real em vez de um sonho febril. Qualquer indicação de que o homem que havia embalado seu rosto e jurado seu amor não havia desaparecido com a luz da manhã. E quando seus olhos se encontraram brevemente sobre a cabeça dourada de Lady Sophia, ela viu algo feroz e terno cintilar em seu olhar azul antes que Beatrice reclamasse sua atenção com um riso tilintante e um comentário sobre economias domésticas. E então a voz de Beatrice subiu com clareza deliberada, enquanto ela comentava com Lady Sophia que era um arranjo tão peculiar ter uma companheira paga servindo como anfitriã, quando certamente alguém de linhagem adequada deveria gerenciar tais deveres. E as damas de Londres trocaram olhares de entendimento, enquanto as bochechas de Elenina ardiam, e suas mãos tremiam no bule de chá, e Beatrice continuou com doçura venenosa que a pobre querida senhora Whitmore havia sido terrivelmente útil à duquesa viúva. Mas a gente se perguntava que possível papel ela imaginava para si mesma, agora que a família adequada havia retornado a Thornfield, e o silêncio que se seguiu pressionou o peito de Elenina como um peso físico, enquanto ela esperava que Frederick desviasse o olhar, para deixar o momento passar, para escolher sua prima e seu status, e o caminho apropriado que a sociedade havia posto diante dele. Mas em vez disso, Frederick levantou-se de sua cadeira com um movimento tão súbito que sua xícara de chá chacoalhou em seu pires, e sua voz, quando ele falou, carregava a autoridade de gerações, e a fria fúria de um homem que havia assistido algo precioso ser ameaçado, declarando que a senhora Whitmore não era uma companheira paga, mas a mulher que havia gerenciado esta propriedade com mais inteligência e dedicação do que qualquer intendente que ele havia encontrado em todos os seus anos no exterior, que ela havia sido a amiga mais confiável de sua avó e era agora sua própria conselheira mais valorizada,
e que qualquer um que lhe oferecesse descortesia, oferecia descortesia a ele pessoalmente, como o Duque de Ravenscraft. E a sala ficou completamente silenciosa, enquanto o rosto de Beatrice se esvaziava de cor e os lábios perfeitos de Lady Sophia se separavam em choque. E Lord Hastings sorriu discretamente para sua xícara de chá, e através do espaço subitamente carregado, os olhos de Frederick encontraram os de Elelianena com uma expressão que falava mais eloquentemente do que qualquer declaração sussurrada em um corredor escuro. Um olhar que dizia que ele havia escolhido e continuaria a escolhê-la, independentemente da consequência. E Elelianena sentiu algo mudar e assentar em seu peito, como uma chave girando em uma fechadura que havia estado enferrujada por anos. Os convidados de Londres partiram de Thornfield Hall em 29 de outubro, em um frenesi de malas apressadamente empacotadas e despedidas de lábios finos. O belo rosto de Lady Sophia Montigo contorceu-se de humilhação enquanto sua mãe a entregava à carruagem deles, sem um olhar para trás para o duque, que os havia tão completamente envergonhado ao defender uma viúva sem importância sobre os óbvios encantos de sua filha. E Beatrice estava nos degraus da frente, observando a procissão de carruagens descer a entrada, com uma expressão que prometia retribuição. Seu traje de viagem esmeralda brilhante contra a manhã cinzenta, enquanto ela anunciava a Frederick que ela mesma estaria retornando a Londres, já que claramente sua assistência em encontrar-lhe uma esposa adequada não era nem desejada nem apreciada. E Frederick apenas inclinou a cabeça com perfeita cortesia aristocrática e desejou a ela viagens seguras enquanto Elelianena observava da janela da biblioteca acima, seu coração ainda tremendo com os tremores secundários da declaração pública de ontem, mal conseguindo acreditar que este duque frio e distante havia se parado diante da nata da sociedade londrina e a proclamado sua conselheira mais valorizada. E quando Frederick a encontrou lá uma hora depois, com a casa finalmente esvaziada de convidados venenosos e primos intrigantes, ele atravessou o quarto com propósito em cada passo e tomou as mãos dela nas suas próprias, dizendo a ela que ele esperava que ela entendesse o que ele havia querido dizer com aquelas palavras, que conselheira valorizada era o máximo que ele podia dizer em companhia, mas que ela devia saber que ele queria dizer muito mais. E Elelianena sentiu lágrimas picar seus olhos enquanto ela confessou que havia passado os últimos 2 dias esperando que ele se lembrasse de si mesmo, para perceber que defendê-la publicamente lhe custaria a boa opinião de seus pares. Mas Frederick sacudiu a cabeça e levantou as mãos dela para pressionar beijos contra seus nós dos dedos um após o outro, enquanto ele disse a ela que a boa opinião de pessoas que desprezariam uma mulher de seu valor não era algo que ele tinha qualquer interesse em manter. Que sua avó havia escrito em suas cartas sobre a oco da sociedade e a importância de se cercar de corações genuínos, em vez de fachadas brilhantes, e que ele havia finalmente entendido o que ela queria dizer. E Elelianena riu através de suas lágrimas e disse a ele que a duquesa viúva teria aprovado completamente sua performance no chá, que ela quase podia ouvir a velha mulher cacarejando de prazer com a expressão de Beatrice quando Frederick se levantou em defesa de Elelianena. E esta memória compartilhada da mulher que ambos haviam amado de maneiras diferentes os aproximou até que os braços de Frederick a envolveram. E Elelianena pressionou seu rosto contra o peito dele e inspirou o cheiro dele. Sândalo e linho limpo e algo unicamente dele. E eles estavam lá na biblioteca onde tudo havia verdadeiramente começado. Cercados por livros que a duquesa viúva havia amado. E Elelianena havia organizado enquanto a chuva de outono começava a bater contra as janelas e o fogo crepitava abaixo na grande. E Frederick murmurou contra o cabelo dela que ele queria cortejá-la apropriadamente agora que a casa era deles novamente. Queria mostrar a ela todos os dias que seus sentimentos eram constantes e verdadeiros. E Elelianena levantou o rosto para encontrar seus olhos azuis e disse a ele que ela estava começando a acreditar nele,
que ontem havia quebrado algo em seu peito que havia estado selado desde a traição de seu marido. E quando Frederick abaixou a cabeça e roçou seus lábios contra a testa dela com infinita ternura, Elelanena fechou os olhos e se permitiu esperar pela primeira vez em anos que talvez ela tivesse finalmente sido escolhida por alguém digno da palavra. Os meses que se seguiram à noite de núpcias deles se desenrolaram como páginas de um livro que Elelanena nunca havia ousado imaginar-se habitando. E enquanto o inverno se estabelecia sobre Thornfield Hall, com suas geadas cristalinas e escuridão precoce, ela se viu transformada de maneiras visíveis e invisíveis. Não mais a sombra cinzenta que se movia pelos quartos despercebida, mas a duquesa de Ravenscraftoft, cujas opiniões eram procuradas e cuja presença comandava a atenção, e Frederick provou-se um marido devotado de inúmeras pequenas maneiras que importavam mais para Elelanena do que qualquer grande gesto poderia ter. A maneira como ele estendia a mão para ela durante as noites tranquilas junto à lareira. A maneira como ele perguntava seus pensamentos sobre assuntos da propriedade e ouvia com genuíno interesse suas respostas. A maneira como ele a olhava através de quartos lotados com aqueles olhos azuis que uma vez pareciam tão frios e agora continham tanto calor que Elelanena às vezes tinha que desviar o olhar para não chorar da realidade esmagadora de ser tão completamente vista e desejada. E em fevereiro, a fofoca de Londres havia começado a mudar de escândalo para aceitação relutante, enquanto a notícia se espalhava de que o Duque de Ravenscraftoft parecia genuinamente apaixonado por sua noiva não convencional, e Elelanena recebeu seus primeiros convites para eventos da sociedade, embora ela recusasse a maioria deles em favor de permanecer em Thornfield, onde sua escola continuava a prosperar, e onde a vida que ela e Frederick estavam construindo juntos parecia mais real do que qualquer triunfo de salão de baile poderia. E em uma manhã no início de março, quando as primeiras campainhas brancas estavam brotando através do solo congelado no jardim, onde Frederick havia uma vez se desculpado com ela sob as rosas murchas, Elelanena acordou para uma certeza que havia estado crescendo dentro dela por semanas, uma suspeita que se confirmou quando o médico chegou da aldeia e a examinou com gentil eficiência, antes de pronunciar o que ela já havia sabido em seu coração, que ela estava com criança. E Elelanena sentou-se muito quieta depois que o médico partiu, suas mãos pressionadas em seu estômago ainda plano, lágrimas escorrendo por suas bochechas, enquanto ela contemplava o milagre de carregar o herdeiro de Frederick, a continuação da linhagem Ashworth, que cresceria dentro de seu corpo como prova de seu amor. E quando Frederick retornou de sua cavalgada matinal e a encontrou sentada na janela de seus aposentos, com aquela expressão particular em seu rosto, ele atravessou o quarto em 3 longas passadas e ajoelhou-se diante dela e tomou as mãos dela nas suas e perguntou o que havia de errado com tal medo em sua voz que Elelanena quase riu através de suas lágrimas, enquanto ela levantava a mão dele e a pressionava em sua barriga e observava seu rosto se transformar de preocupação para confusão, para maravilha nascente, enquanto a compreensão rompia em suas feições como um nascer do sol, e Frederick a recolheu em seus braços com tal ternura trêmula que Elelanena sentiu seu coração talvez explodir pela pura impossibilidade desta vida em que ela havia tropeçado. Este amor que ela nunca havia esperado, esta família que eles estavam criando juntos na casa onde ela havia uma vez acreditado em si mesma, destinada a permanecer para sempre invisível. E Frederick sussurrou contra o cabelo dela que ela havia dado a ele tudo. A memória de sua avó restaurada, seu coração despertado, seu futuro cheio de esperança, e agora uma criança para levar adiante tudo o que eles haviam construído. E Elelanena o abraçou forte e agradeceu a qualquer providência que havia trazido um duque frio para Thornfield Hall em uma tarde de outubro, com um aviso de uma semana que de alguma forma havia se tornado uma vida inteira.
O verão de 1815 chegou a Thornfield Hall, com rosas florescendo em profusão ao longo dos muros do jardim e a promessa de nova vida crescendo dentro do corpo de Elenna. E em uma tarde quente no final de julho, quando as janelas estavam abertas para pegar qualquer brisa que pudesse agitar o ar pesado, Elenna trouxe sua filha ao mundo com Frederick, andando pelo corredor fora de seus aposentos, apesar das repetidas garantias da Sra. Colborne de que tudo estava progredindo como deveria. E quando a parteira finalmente colocou a criança que chorava nos braços de Elenna e Frederick foi permitido entrar, ele atravessou o quarto com tal reverência trêmula que Elenna sentiu lágrimas escorrerem por suas bochechas, enquanto ela observava este homem, que havia uma vez a dispensado com um aviso de uma semana, agora olhando para a filha deles como se ela o tivesse entregado às próprias estrelas do céu. E eles a nomearam Catherine em homenagem à avó de Frederick, a duquesa viúva, cuja morte os havia unido e cujo amor os havia moldado de maneiras que eles estavam apenas começando a entender. E a pequena Catherine cresceu em uma criança de espírito notável, com os olhos azuis de seu pai e a natureza atenciosa de sua mãe. E Elenna observou sua filha andar pelos corredores de Thornfield Hall com a certeza absoluta de que ela pertencia ali. Uma confiança que Elenna mesma nunca havia possuído até que Frederick tivesse visto além de sua invisibilidade e a escolhido acima de todos os outros. E os anos que se seguiram trouxeram mais filhos, um filho chamado William, que herdou o amor da mãe por livros e a determinação do pai, e outra filha chamada Rosie, que encheu a casa com risadas e travessuras. E Elenna se viu transformada na senhora de uma grande propriedade, a amada esposa de um duque, a mãe de 3 lindas crianças, uma mulher tão distante da viúva de luto em preto, que havia estado na sala de estar da duquesa viúva, aguardando dispensa, que ela às vezes se via em espelhos, e se maravilhava com a estranha que a olhava de volta com tal contentamento em seus olhos cinzentos. E Frederick nunca cessou em sua devoção. Nunca permitiu que um dia passasse sem algum gesto que lembrasse Elenna que ela era vista e querida e desejada. E a escola da aldeia continuou a prosperar sob a orientação de Elenna, com a jovem Sarah e o pequeno William, agora crescidos em professores, eles próprios, que levaram adiante o legado que ela havia construído. E Thomas Grahavel viveu o suficiente para ver Catherine dar seus primeiros passos e declarou com lágrimas em seus olhos grandes que a duquesa viúva teria ficado tão orgulhosa da família que seus últimos desejos haviam ajudado a criar, e a senhora Cullen governava a casa com gentil eficiência e mimava as crianças descaradamente. E nunca deixou ninguém esquecer que ela havia sabido desde o início que o duque e a companheira eram feitos um para o outro. E nas noites de verão, quando a luz permanecia por muito tempo sobre os jardins, onde Frederick havia uma vez se desculpado sob as rosas, Elenna sentava-se com seu marido no banco de pedra e observava seus filhos brincar e se maravilhava com a jornada extraordinária que os havia trazido de estranhos a almas gêmeas, de um aviso de uma semana a uma vida inteira de amor, de invisibilidade a ser vista tão completamente que Elenna às vezes se perguntava como ela mesma havia acreditado, si mesma capaz de sobreviver sem este homem que havia desmantelado suas defesas tão seguramente quanto ela havia desmantelado as dele.